Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo. Estamos começando mais uma lição, um novo trimestre, um novo ano, uma nova lição. Durante esse trimestre, nosso tema geral é o livro de Hebreus. Hebreus, mensagens para os últimos dias. O livro de Hebreus é o livro que tem mais citações dos livros do Antigo Testamento e possivelmente o livro de Hebreus tenha sido escrito pelo grande apóstolo Paulo. É um livro que dá muita ênfase em Jesus como o nosso sumo sacerdote, o nosso rei, o nosso intercessor, o nosso mediador, mas acima de tudo Jesus como o nosso grande Salvador. Então essa é a ideia, essa é a ênfase principal da lição desse trimestre. Jesus como o nosso grande Salvador. Estamos na lição de número 3 e a lição de número 3 ela tem como tema o Filho Prometido. Vamos aprender um pouco sobre esse Filho que veio a esse mundo chamado Jesus. Veio a esse mundo como criança, cresceu, morreu pela humanidade e ascendeu ao céu. O verso para memorizar que se encontra no livro de Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 1 e o verso 2 e 3 diz assim: Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus sempre prometeu àquele casal que da sua descendência viria um descendente, uma semente que salvaria a humanidade de seus pecados. Essa era a saída, a solução. Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus sempre teve um plano A, um plano B. Deus sempre teve uma alternativa para a queda, para o erro da humanidade. Então, quando nós pecamos, Deus ele se entristece com certeza. Deus ele não gostaria que nós pecássemos. Mas lembre-se de uma coisa: o nosso pecado já não desaponta a Deus. Os nossos pecados ele já não pega a Deus de surpresa, porque Deus ele espera o melhor de cada um de nós. Mas Deus também espera o pior do ser humano, das suas criaturas, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para cada pessoa. E foi justamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus esperava o melhor de Adão e Eva, mas Deus também não se decepcionou com o pecado de Adão e Eva, portanto Deus já tinha um plano para aquele problema, para aquele pecado. E o plano seria o nascimento de uma criança que seria o Redentor, o resgatador, o Salvador da humanidade. Certamente, quando o primeiro filho de Adão e Eva nasceu, que foi Sete, logo após o assassinato de Caim, com certeza eles pensariam que Sete seria o filho da promessa, seria aquele que seria o libertador da humanidade. Mas quão decepcionante que não foi de Sete que veio a libertação, o Filho Prometido. E a promessa se estendeu não apenas aquele momento para Adão, mas essa promessa do Filho Prometido também se estendeu ao longo do tempo para as demais gerações, como por exemplo para Abraão. E quando Isaac nasceu, certamente Abraão pensaria também que Isaac seria aquele Salvador da humanidade. Mal pensava Abraão que o Salvador da humanidade ele viria do céu. Quem sabe Abraão tenha morrido e nunca tenha sabido de que o descendente, o Salvador da humanidade, ele seria o próprio Jesus que viria como uma criança. A Davi também foi prometido um filho da promessa, mas também não veio nos dias de Davi essa criança, embora tenha vindo da descendência de Davi.
O maior sonho de uma mãe do Antigo Testamento era esperar que cada criança que nascesse fosse o Salvador do mundo. Mas essa criança, ela chegou muito mais tarde por meio de uma mulher chamada Maria. E aquela criança, ela foi gerada pelo Espírito Santo. Jesus deixou seu trono no céu, veio a esse mundo, se transformou numa criança no ventre de Maria. Maria gerou essa criança foi perseguida, essa criança foi humilhada, cresceu entre nós, cresceu no meio de nós como pecadores, nesse mundo de pecado, teve a sua missão aqui na terra. Depois de um certo tempo, chegou o momento em que ele deveria morrer na cruz. Mas um dia também ele ressuscitou, ascendeu ao céu e cumpriu a sua missão aqui na terra. Então, por isso que o tema é o Filho Prometido. Ele foi prometido, essa promessa ela foi cumprida. Ela foi cumprida no momento em que Jesus ascendeu ao céu. Não foi fácil, não foi tão simples. Em algum momento é difícil de compreender a encarnação de Jesus, como que um Deus, como que um ser superior se torna uma criança, se torna um ser entre nós, como entender um Deus 100% humano e 100% Deus. Não temos todas as respostas. A Bíblia, ela não deixou tudo detalhado para nós. Na verdade, a Bíblia, ela não é um livro que nos responde tudo aquilo que a gente quer nesse mundo, mas ela é um livro que nos dá toda a resposta que nós precisamos para nos salvar. A Bíblia não é um livro que responde todo o nosso questionamento aqui na Terra, mas é um livro que nos dá toda a ferramenta que nós precisamos para nos salvar. Então, por isso que a missão de Jesus, ela foi cumprida aqui na Terra. O Filho Prometido, o Filho da Promessa, ele veio a esse mundo, se tornou um conosco, ascendeu ao céu e um dia ele retornará para levar aqueles que forem fiéis até a morte. Muito bem, meus amados, esse foi o nosso estudo, a nossa lição desta semana. E na semana que vem nós vamos continuar esse tema tão importante, na lição de número 4, Jesus, o nosso irmão fiel. Ele veio como uma criança, ele veio como um bebê indefeso e depois se tornou o nosso irmão fiel. Então esse é o nosso tema da lição da semana que vem. Ficamos por aqui e eu aguardo você até o nosso próximo estudo. Um abraço, tchau!